Isaías 14, 12 a 14 é um dos textos bíblicos mais conhecidos e debatidos quando se trata da queda de Lúcifer. Estes versículos são frequentemente interpretados como uma descrição simbólica da queda de um anjo poderoso, identificado na tradição cristã como Lúcifer, que se rebelou contra Deus. Vamos analisar o texto e o que ele significa. Este versículo nos revela que mesmo os seres mais perfeitos, ao serem dotados de livre-arbítrio, têm a capacidade de escolher o mal. O orgulho de Lúcifer o fez enxergar-se não como um reflexo da glória de Deus, mas como a própria fonte dessa glória. Ele passou a acreditar que sua beleza e sabedoria eram fruto de seus próprios méritos, esquecendo-se de que tudo o que possuía era um presente do Criador. Mas o que levou Lúcifer a se rebelar contra Deus? Isaías 14, 12 a 14 nos dá mais detalhes sobre suas ambições. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, foste lançado à terra, tu que derrubavas as nações, dizias no teu coração, subirei aos céus, levantarei o meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto do monte sagrado. Subirei acima das nuvens mais altas, serei como o Altíssimo. Essas palavras revelam o desejo insano de Lúcifer de usurpar o trono de Deus e se tornar igual ao Criador. É uma ambição absurda e trágica, pois como uma criatura poderia se igualar ao seu Criador? Esse versículo nos dá uma visão do processo mental que levou à queda de Lúcifer. Ele não se contentava em ser o mais belo e sábio dos anjos, queria ser Deus. Sua ambição desenfreada o cegou para a realidade de sua natureza criada, e ele esqueceu que toda sua glória era apenas um reflexo da glória divina. Em seu orgulho, acreditou que poderia se elevar acima do Criador. A rebelião de Lúcifer não foi um ato solitário. Ele conseguiu persuadir um terço dos anjos a se juntarem à sua causa. Apocalipse 12 nos oferece uma visão simbólica desse evento cósmico. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 coroas. A cauda dele arrastou um terço das estrelas do céu e as lançou na terra. As estrelas aqui simbolizam os anjos que se aliaram a Lúcifer em sua rebelião contra Deus. Embora seja difícil imaginar a escala desse conflito celestial, com seres de imenso poder e inteligência se voltando contra seu Criador, podemos especular que Lúcifer usou sua liderança e persuasão para plantar dúvidas e descontentamento entre os anjos. Talvez ele tenha prometido mais liberdade ou poder, ou questionado a autoridade e bondade de Deus. Seja qual for a tática usada, o resultado foi uma divisão catastrófica no reino celestial, cujas consequências perduram até hoje. A resposta de Deus à rebelião foi rápida e decisiva. Apocalipse 12, 7 a 9 descreve a batalha. Houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas não foram fortes o suficiente e perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Esse evento marcou a queda de Lúcifer, agora conhecido como Satanás, que significa adversário, e dos anjos que o seguiram, agora chamados de demônios. A batalha no céu foi sem dúvida um evento inimaginável, com forças angelicais poderosas em conflito. Miguel, um dos arcanjos de Deus, liderou as hostes celestiais fiéis contra Satanás e seus seguidores, e o resultado foi certo desde o início. Deus, em sua onipotência, poderia ter esmagado a rebelião imediatamente, mas permitiu que a batalha ocorresse. Talvez isso tenha sido para mostrar a todos os seres celestiais as consequências de se opor ao Criador e a inutilidade dessa rebelião. Mesmo após serem expulsos do céu, Satanás e seus seguidores continuaram a existir, embora com poder e liberdade limitados. 2 Pedro 2,4 dá uma pista sobre o destino de alguns desses anjos caídos. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos sombrios para serem reservados para o juízo. Os demônios reconhecem de imediato quem Jesus é, chamando-o de o Santo de Deus. Isso mostra que, apesar de sua rebelião, os anjos caídos ainda possuem um profundo entendimento da realidade espiritual. O temor expresso pelo demônio ao perguntar se Jesus veio para destruí-los revela que eles têm consciência de seu destino final e do papel de Jesus em seu julgamento. A facilidade com que Jesus expulsa o demônio demonstra sua autoridade
autoridade absoluta sobre todas as forças espirituais, sejam boas ou más. No entanto, muitos se perguntam por que Deus permite que os anjos caídos continuem a existir e influenciar o mundo. As Escrituras não fornecem uma resposta direta, mas podemos deduzir algumas razões. Em primeiro lugar, a existência contínua dos anjos caídos serve como um testemunho da justiça e da paciência de Deus. Em 2 Pedro 3,9 lemos: "O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento." Embora esse versículo se refira principalmente aos seres humanos, ele também revela o caráter de Deus. Sua paciência em lidar com o mal demonstra seu desejo de dar a todos a chance de se arrepender e voltar para Ele. Além disso, a permanência dos anjos caídos destaca a gravidade do pecado e suas consequências. Ao observar o estado decaído desses seres, que outrora foram gloriosos, somos lembrados do poder destrutivo da rebelião contra Deus. Por fim, a presença dos anjos caídos no mundo oferece à humanidade um teste e uma oportunidade de crescimento espiritual. Tiago 1,12 nos encoraja dizendo: "Feliz é aquele que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida." Essa verdade traz consolo aos crentes, garantindo que, por mais poderosas que as forças do mal possam parecer, elas nunca estão fora do controle de Deus. As Escrituras também nos ensinam que o destino final dos anjos caídos já está selado. Em Mateus 25:41, Jesus fala do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Esse versículo revela verdades importantes. Primeiro, confirma que há um julgamento final reservado aos anjos caídos. Segundo, mostra que esse julgamento resultará em punição eterna. E terceiro, sugere que esse destino foi planejado especificamente para eles, indicando que Deus nunca quis que os seres humanos compartilhassem desse fim. A natureza eterna dessa punição reflete a gravidade da rebelião contra um Deus eterno e santo, sendo um lembrete das consequências definitivas do pecado e da rejeição a Deus. No entanto, é importante lembrar que esse julgamento ainda está por vir. Enquanto aguardam sua condenação final, os anjos caídos continuam ativos no mundo, mas dentro dos limites estabelecidos por Deus. Mesmo operando no presente, tentando frustrar os propósitos de Deus e desviar a humanidade, eles sabem que seu fim está próximo. O apóstolo Paulo alerta em 2 Coríntios 11:14-15: "Satanás se disfarça como anjo de luz, e seus servos também se disfarçam como servos da justiça." Isso nos adverte sobre a natureza enganadora dos anjos caídos, que não se apresentam abertamente como forças do mal, mas frequentemente se disfarçam de algo bom, tentando enganar até os mais atentos. Isso pode envolver a promoção de filosofias e ideologias que à primeira vista parecem justas, mas na verdade afastam as pessoas de Deus. Eles também podem usar falsas experiências espirituais para desviar as pessoas da verdadeira adoração. Embora os anjos caídos continuem a exercer influência, as Escrituras garantem que sua derrota final é certa. O livro de Apocalipse nos dá uma visão da vitória final. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20:10. Esse versículo descreve o destino final de Satanás e, por extensão, de todos os anjos caídos. Isso cumpre a promessa feita no Éden, onde Deus declarou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Apesar do poder que os anjos caídos possuem em relação aos seres humanos, eles não são onipotentes, oniscientes ou onipresentes como Deus. 1 João 4:4 nos lembra: "Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo." Esse versículo nos assegura que o poder de Deus em nós é superior a qualquer influência dos anjos caídos. Embora possamos enfrentar lutas e tentações, podemos confiar que, com a ajuda de Deus, podemos resistir e vencer. A história dos anjos caídos nos ensina sobre a seriedade do pecado e suas consequências. Vemos que até mesmo seres criados em perfeição, com pleno conhecimento de Deus, podem escolher se rebelar. Isso ressalta a responsabilidade do livre-arbítrio. O orgulho e o desejo de se elevar além do que nos foi designado é a raiz de todo o pecado.
queda de Lúcifer e seus seguidores serve como um alerta. Efésios 4:27 nos adverte: não deem lugar ao diabo. Embora como crentes não possamos ser possuídos por demônios, podemos permitir que eles influenciem nossas vidas através de nossas escolhas. Ao mesmo tempo, a história dos anjos caídos ressalta a grandeza da graça de Deus. Enquanto os anjos que pecaram foram imediatamente condenados, Deus escolheu redimir a humanidade. João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso ganha um novo significado quando consideramos a queda dos anjos, pois Deus não ofereceu redenção a eles, mas enviou o seu Filho para salvar a humanidade. Isso revela o imenso valor que Deus nos atribui e a profundidade de seu amor. Entender a realidade dos anjos caídos e sua contínua influência no mundo deve nos levar a uma vida de vigilância espiritual e dependência de Deus. Efésios 6:11-12 nos exorta a vestir toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo, lembrando-nos que nossa luta é contra as forças espirituais do mal. A armadura espiritual inclui a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus, todas essenciais para resistir às estratégias dos anjos caídos. A oração também desempenha um papel fundamental nessa batalha espiritual. Em Efésios 6:18, Paulo nos encoraja a orar em todo momento. Essa dependência contínua de Deus nos mantém ligados à fonte de nossa força espiritual e nos ajuda a discernir as influências malignas em nossas vidas. A queda de Lúcifer e seus seguidores não é apenas um aviso sobre o perigo do orgulho, mas também um testemunho da justiça e paciência de Deus, bem como de seu imenso amor por nós. Embora os anjos caídos tenham escolhido a rebelião, nós temos a oportunidade